Olá, queridos. Chegamos ao último tema dessa série de estudos, A Voz que Clama, História e Profecia. Hoje é algumas considerações da biografia de Daniel, um exemplo a ser seguido. E esperamos que o Senhor tenha te abençoado com esses temas, nos abençoado a entender qual é o propósito, qual é o objetivo do Senhor, quais as lições a nos ensinar no trato com as nações, também individualmente, em família, e desejo de salvação, que isso é o maior que tem demonstrado o Senhor na sua palavra para conosco. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Eterno Deus, agradecemos pelo cuidado, a proteção, pelas vitórias alcançadas, rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos fazer a Tua vontade. Damos a Tua paz, a Tua graça, te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Primeiro ponto aqui da vida de Daniel, está decidido a não pecar. A primeira dificuldade que ele enfrenta, quando Daniel 1:8, ele é confrontado com as iguarias, né, que é imposta para ele, o vinho, a comida, há um impasse e ele estava decidido a isso. Se você e eu formos deixar para decidir não pecar, no momento da crise, fatalmente cairemos. Então aqui ele estava decidido a não pecar, pede graça e Deus dá essa oportunidade para ele. Ele sabia qual a melhor alimentação e ele escolhe essa melhor, que é legumes, água, talvez não mencione no texto, mas frutas, quem sabe sementes, alimentos esses, né, que foi dado lá na dieta original. E o resultado diz que ele, depois dos 10 dias de teste, eles estavam melhores, mais corados, mais fortes, e 3 anos depois, 10 vezes mais sábio em toda a matéria de ciência em que foi feito perguntas. O segundo ponto também, demonstrar confiança nas tormentas. Em Daniel 2, aparece uma crise, onde o rei tem um sonho, nenhum dos sábios do rei consegue decifrar, falar o que o rei havia sonhado, e Daniel, com postura, com firmeza, com resolução, pede um tempo, busca de Deus orientação, e o Senhor então revela algo, já falamos nos outros estudos, algo que não foi somente para os seus dias, mas para as gerações desde aquele tempo até a volta de Jesus. A sucessão de grandes impérios. Daniel então demonstrou firmeza em relação a isso. Um outro ponto destacado da vida de Daniel, que podemos aplicar em nossa vida: andar corretamente diante de Deus e dos homens, não somente diante de Deus, mas também diante das pessoas. Procurar andar correto, ser correto com os nossos negócios, seja ele na escola, no trabalho, em nossos relacionamentos, onde quer que estejamos. Já havia caído Babilônia, isso está registrado em Daniel capítulo 6, versículo 4. Outro reino estava no poder, os medos e persas. Daniel permanece ainda assessorando esse novo império. O seu serviço é reclamado, apesar de já estar de uma certa idade. E diz que o rei estabelece ali presidentes, líderes. Daniel estava entre os 3 mais ali de responsabilidade, e até mesmo o rei pretendia colocar Daniel sobre todos eles, e diz que esses presidentes, os príncipes, procuravam achar alguma ocasião contra Daniel, quem sabe nos seus arquivos, nos seus trabalhos, das coisas que ele tratava com ele, quem sabe achar algum desvio de verbas, vamos dizer assim, nesse aspecto, né, porque também tinha um contexto político, alguma falcatrua, mas diz que não podia achar a ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não achava nele nenhum erro nem culpa. Em outras traduções fala nenhum vício em Daniel, uma vida inculpável. Então isso é muito importante. Uma pessoa vasculhar toda a sua vida, o seu histórico, né, e não achar nem nada que possa incriminá-lo. Daniel era um homem de oração, apesar dessa cultura, né, de ter sido educado na cultura dos caldeus, ter quem sabe uma formalização em relação ao conhecimento, mas ele era um homem de oração. Ele
dependia de Deus a cada dia. Daniel 6, versículo 10, diz que quando ele soube que esse edito estava assinado, entrou na sua casa e ele tinha um foco nisso, que tinha janelas para a banda de Jerusalém, 3 vezes ao dia ele se ajoelhava, então ele acreditava na oração. Tinha um objetivo nessa oração, específicas. Ele estava vendo o estado que estava a sua nação, o seu povo, que ele mesmo estava em cativeiro. Alguns, até mencionei em outros estudos, estavam com os mais pobres haviam ficado na própria terra. Jeremias estava com eles, fortalecendo ali. Ezequiel com os cativos, próximo ao rio Quebar. E Daniel com seus amigos e alguns outros na corte. Mas não estava bem. Quem sabe para Daniel poderia se conformar com aquela situação. Alguns se conformaram. Até mesmo quando houve o decreto para voltar, para reconstruir, muitos não queriam mais voltar. Nós estava passando 70 anos, já tinha adquirido famílias, bens, posses, estava conformado com a terra do cativeiro. E não era isso que Deus queria que eles se conformassem. Deus queria que eles permitiam o cativeiro como último recurso didático de restaurar Israel, para que eles percebessem a diferença entre ser liderado por Deus, o Eterno, com toda a sua paciência e amor, ou ser escravo, né, de nações inimigas. Então, não era esse o objetivo. E diz que 3 vezes ao dia ele se punha de joelhos, ele orava, dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Então, quantas vezes você tira por dia para orar? Quantas vezes eu? Quantas vezes nos colocamos de joelhos? E aqui diz que era por um objetivo específico, para a banda de Jerusalém, confiando na promessa, aquela quem sabe fez até mesmo a Salomão: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, reconhecer, me buscar, eu ouvirei e eu perdoarei. Então, pela banda de Jerusalém, ele orava em direção ali ao templo, buscando, reconhecendo o Eterno que havia feito a promessa. Outro ponto também importante, ele confessa os seus pecados do povo, se bem que no livro de Daniel, ele é um dos poucos que não se menciona algum delito, algum erro, algum desvio na conduta, na ação, como no próprio caso de Davi, né, que é um homem no coração de Deus, e até abre uma exceção, exceto no caso de Urias, né, que havia se desviado. Salomão, na sua velhice, as mulheres perverteram o coração. Sansão, apesar de ter alcançado estar na galeria de honra, foi uma vida de aventura, de altos e baixos. O próprio Abraão, pai da fé, fraqueja no momento ali onde ele pede a mulher dele para falar que ela era a sua irmã, quando ele então tem um relacionamento com a sua serva Agar, e outros tantos que podemos mencionar. Quem sabe que entraria nessa exceção fora Cristo seria 2 ou 3 pessoas, quem sabe ali Eliseu, quem sabe José no Egito, poucos nomes entraria nessa referência de não ter algo específico. Mas diz aqui o texto de Daniel 9, 3 a 4, que ele dirigiu o seu rosto para Deus, para buscar com oração, com súplicas, com jejum, com saco e cinza. Diz que ele orou ao Senhor, confessou e disse: Senhor, grande e tremendo, que guarda a aliança, a misericórdia, que ama aos que amam e guardam seus mandamentos. Ele fala: pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então ele se identifica com os pecados do povo. Senhor, nós afastamos. Eu reconheço que o que nós estamos sofrendo são consequências de nossas escolhas, juízo retributivo, de estarmos aqui em terra alheia. E além de ele confessar, ele tem um ponto ainda positivo: ele persiste em oração. Se o seu objetivo não é alcançado, ele continua buscando. Aqui tinha um objetivo específico: compreender parte da profecia, principalmente relacionada ao quarto império, que não ficou bem claro para ele, ao reino de Roma, que ela não passaria por uma mutação, uma nova roupagem. Daniel 10, versos 2 a 3, naqueles dias eu, Daniel, estive triste 3 semanas, 21 dias ali, alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho, nem me ungi com unguento, até se cumprir as 3 semanas. Então ele estava buscando a Deus, tinha um objetivo ali, mas o texto diz, eu não vou ler, só mencionar, que o príncipe da Pérsia, faz referência ao príncipe da Pérsia, mas quem estava por trás, influenciando, era o inimigo dessas almas, Satanás, trazendo ali a influência negativa para que o príncipe não aceitasse o que a profecia estava determinada. Até Daniel estava, vamos ver isso aqui no próximo sequência aqui do slide,
onde Daniel estava entendendo que era tempo de voltar, estava terminando as 70 semanas, Daniel estava querendo compreender, buscando isso aí, orientação, e o inimigo atrapalhando. E ele persiste em oração, e de certa forma é recompensado, vamos ver isso. E um outro ponto também, mesmo recebendo sonhos e visões, ele continua estudando a Bíblia. Ele não se conforma simplesmente, porque eu recebo sonhos, eu tenho visões, eu tenho faculdade. Não, ele continua aprimorando aquilo que até mesmo no contexto educacional, é muito usado isso, o que é chamado educação continuada, onde você continua aprimorando, buscando, aperfeiçoando, no contexto prática, teoria, isso é importante. E Daniel continuava estudando a Bíblia. Aliás, 1000 anos de pesquisa não seria suficiente para que você e eu esgotassem o que tem para estudar a Bíblia. Quem inspirou foi Deus, o Eterno. Então, você não vai esgotar isso. Ela se renova a cada manhã. E diz que no primeiro ano do seu reinado, aqui Daniel diz que ele entendeu pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, olha que é um período, um tempo determinado. A partir dos 70 anos, Daniel 9, verso 2, estaria acessível e favorável para que o povo voltasse para reconstruir os muros que estavam derribados, a cidade, até mesmo Neemias, ele estava triste diante do rei, o rei queria saber, o que está acontecendo, você não está doente? Aí ele então, orando em pensamento ali com o Senhor, ele se sente então confiante para falar, olha, a minha cidade está derribada, os muros, os sepulcros dos meus pais e tal, e dá o privilégio para que ele voltasse para reconstruir. Você pode aprofundar mais sobre isso, caso queira, no livro de Neemias, no livro de Esdras. Esther também está falando sobre esse contexto. No livro de Esther até mesmo há um contexto de perseguição, né? Um decreto de perseguição para o povo de Deus. E ele continua estudando a Bíblia, buscando orientação, buscando compreender as profecias. Agora, qual seria o resultado imediato? Daniel vivenciou isso, de estar buscando essa persistência. Daniel 10, verso 11 diz, e ele me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo, esta palavra, levantei-me tremendo. Então, imediato. É claro, não foi tão imediato, demorou 3 semanas, mas ele persiste em oração, diz que é enviado Gabriel para fazer entender a mensagem. Não foi o suficiente, porque diz que o inimigo interpunha, e se eu posso colocar no contexto de equivalência, de forças, equivalentes, quem sabe era, a princípio, Lúcifer ou Satanás tem decaído cada vez mais na degradação, e Gabriel se fortalecido como representante. E até eu quero chamar a sua atenção em todos os pontos na Bíblia em que Cristo não se apresenta ali como general, como comandante, como anjo do Senhor. Quem aparece é Gabriel. Gabriel traz ali orientações com respeito às profecias de Daniel, no nascimento de Cristo, ali na morte de Cristo, na revelação do Apocalipse. Então, ele é o anjo que ocupa essa posição logo abaixo do Filho de Deus e Cristo. Isso é importante entendermos também. Daniel 10, verso 12, diz mais, na sequência do que eu estava falando, né, resultado imediato. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então olha que interessante, a oração, a fé deste homem mover o céu, se mobilizar, o anjo vir para trazer a mensagem. Agora, qual será o galardão final? Daniel 12, 13 diz, tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Então, olha, descansa, não te inquiete com essas coisas, porque tem acontecimentos que é para o futuro, mas a certeza que eu te dou é que você vai se levantar na tua herança para receber a vida eterna. Agora eu quero trazer aplicações para nós, depois de termos passado esse ano aí em pesquisas nos principais temas do Antigo Testamento, do trato de Deus com as nações, com as pessoas também. O que devemos fazer? O que devemos conhecer para alcançar a salvação? João 17,3 diz que a vida eterna. Quer ter vida eterna, amigo? Então a promessa é: a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então você não precisa de muito.
precisa reconhecer o eterno, aquele que é incriado, soberano, como o único Deus verdadeiro, e reconhecer também Jesus, aquele que enviasse, Cristo, que pode ser adorado igualmente como o Pai. Aqueles que têm vida em si mesmo, assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu a Cristo ter vida em si mesmo. Nós falamos sobre essa temática lá, quando fala sobre por que foi permitido o pecado. É claro, não justifica, mas uma das questões que levou Lúcifer a se revoltar contra o governo de Deus foi justamente do Eterno ter dado a Cristo o privilégio de ser adorado, tanto quanto o Pai pode ser adorado. Ter vida em si mesmo, assim como o Pai tem vida em si mesmo. E Lúcifer queria essa prerrogativa que pertence a Cristo apenas. Então, você deve adorar ao Eterno e ao seu Filho. 1 Coríntios 8, verso 6, devemos aceitar nossas vidas. Não adianta simplesmente falar, eu tenho que aceitar. E ele fala também aqui, reforçando, todavia, para nós há um só Deus. E ele explica quem é esse só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor. Quem é esse só Senhor? Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também. Vamos estar trabalhando também as profecias do Novo Testamento, os principais temas do Novo Testamento, é o nosso desafio fazer isso também. E você vai ver, principalmente nas cartas de Paulo, onde ele fala, graças à parte de Deus, graças a vós da parte de Deus, de Cristo. Ele sempre menciona isso, Deus e Cristo, Deus e Cristo. E em espírito devemos receber Deus e Cristo em nossa vida. O Cristo diz lá, viremos para Ele, faremos nele morada, em espírito em nossas vidas. Um outro ponto importante para você, para mim, nascer de novo. Jó capítulo 14, verso 2 diz que o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Temos pelo menos duas coisas em comum. Primeiro, nascemos. Segundo, nascemos em pecado. Em Salmo 51 fala sobre isso. Eu fui formado na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eu preciso nascer de novo. João 3, verso 5 fala sobre isso, quando na entrevista com Nicodemos, Cristo fala, importa nascer de novo. Mas como? Nascer da água e do Espírito, ser batizado. Aí tem a forma e a fórmula correta. Batizado nas águas. E qual é a forma? Em nome de Cristo. Os discípulos fizeram isso no primeiro século, isso foi mudado. Falamos brevemente sobre esse tema, vamos aprofundar mais quando trabalharmos as profecias aqui no Novo Testamento, falamos diretamente sobre o batismo, mas foi mudado, há milênios essa mudança, e o mundo tem acompanhado. Somos batizados em nome de Cristo, todas as coisas é feito em nome, vamos a Deus em nome de Jesus, o batismo, atos de caridade, milagres é em nome de Cristo, esta é a senha, é a insígnia. Então, nascer da água, batismo, e nascer do Espírito, os frutos do Espírito, amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão. Queremos trabalhar também futuramente, se o Eterno nos permitir, uma série de temas só sobre o Espírito, seus dons, frutos, e justamente o que vai demonstrar se fomos nascidos do Espírito, não é simplesmente dons, se curamos, se falamos línguas, se entendemos profecia, mas é os frutos do Espírito, é amor, é paz, longanimidade, bondade, mansidão, são essas coisas. E o nascer da palavra, regenerado da palavra, 1 Pedro 1, 23, nascido da palavra, onde maneja a palavra, diz, insta a tempo e fora de tempo, poder manusear, poder pregar a palavra com sabedoria. Ele fala que persiste em ler, exortar e ensinar, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo quanto os que te ouvem. Então, ter o conhecimento da palavra é o que nós temos procurado incentivar, ou buscar pela palavra, não somente crer porque eu falo, porque o outro fala, mas pesquisar por você mesmo. Agora, para quem é a mensagem de salvação? Atos 2:37 diz que ouvindo eles isto, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, o que faremos, homens e irmãos? E aí ele vem a resposta para eles, versículo 38. Ele disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o que eu devo fazer? Arrepender, converter, mudar de direção, caso esteja indo na direção errada, e ser batizado em nome de Cristo, em nome de Jesus. Há pelo menos umas 15 a 20 passagens onde fala sobre o batismo em nome de Jesus. E até o terceiro século isso era feito assim, em nome de Cristo. Os discípulos todos batizavam em nome de Cristo. E depois, então, para adequar-se à doutrina da Trindade que foi imposta na marra, vamos dizer assim, né, pela imposição mesmo, para adequar a isso, então foram mudados pela fórmula,
Pai, Filho e Espírito Santo. Já mencionamos nada contra, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas estamos dizendo que a fórmula é em nome de Jesus. Cremos em Deus? Cremos. Cremos que Jesus é o Filho de Deus? Cremos. Cremos no Espírito Santo, que o próprio Cristo diz, né, que seria enviado para o consolo, para trabalhar em nossa mente e coração, sim, mas não da maneira como é ensinado, como 3 pessoas coeternas e coiguais. E ele fala mais ainda, aprofundando, trazendo para os nossos dias, versículo 39 a 40, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então a promessa diz respeito, falando para Israel, para vós, vossos filhos, e a todos quantos estão longe, a todos quantos Deus chamar. Então serve para você que tem nos acompanhado, nos nossos vídeos, nossas mensagens, a voz que clama, história e profecia. A todos nós, é extensiva, a todas as igrejas, todas as nações, Deus quer salvar-nos. Agora é preciso querer, é preciso aceitar essa salvação. Eu quero te convidar a algo que nós não fizemos em todo esse período. Nós não fizemos. Fizemos agradecer. Nós não nos ajoelhamos. Eu quero te convidá-lo a nos ajoelhar em reconhecimento ao Eterno, aquele que tem feito tremendas coisas em nossas vidas. A nos ajoelhar, prostrar-nos diante dele, confessar os nossos pecados e nos propor uma mudança de vida a cada dia. Conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor, até que Ele venha a nós e desça sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Vamos nos prostrar diante do Altíssimo nesse momento. Eterno Deus, amorável Pai Celestial, te agradecemos pelo teu amorável cuidado, proteção, por essa série de temas, falando desde a queda de Lúcifer, passando pelos principais temas do Antigo Testamento, a criação, o Criador, das grandes civilizações, os grandes nomes, não grandes no sentido de poder, mas homens que foram humildes, consagrados, dedicados ao Senhor, que deram uma vida para a tua obra, para o teu serviço. Grande nuvem de testemunhas, como a própria palavra menciona, e concluímos essa série falando sobre as profecias de Daniel, onde aponta para os grandes impérios que surgiriam no contexto de juízo retributivo, mas que esses também sofreriam juízo retributivo, e nos apela ao coração para seguirmos aquilo que é correto. Diz que tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Que o Senhor abençoe poderosamente a cada amigo que tem nos acompanhado, que tem assistido essas mensagens, que o teu santo e bom Espírito possa tocar a mente e o coração para que possamos permitir que o Senhor faça as reformas necessárias na nossa vida, diz respeito a crer nas verdades presentes, nos teus mandamentos, a breve volta de Jesus, no santuário celestial, as doutrinas que o Senhor quer implantar em nossa vida, que é guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E que assim possamos estar preparados para o breve encontro com o Senhor. Dá-nos a tua paz, nos abençoe a nossa vida, nossa família, nossos familiares, as nações, as igrejas, que possam reconhecer que o Senhor reina e o Senhor deseja salvar a todos. A salvação é extensiva, não é simplesmente por uma placa, por um nome, mas a salvação é individual também. Isso quer salvar a todos. Dá-nos a tua paz, a tua graça. Te pedimos essas bênçãos que agradecemos em nome de Jesus.